O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Israel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos acomodar. Também vocês que nos acompanham agora, essa transmissão da Santa Missa, da Anunciação do Senhor, essa solenidade. Claro que nós gostaríamos de estar todos juntos aqui na igreja,
mas o momento nos impõe, a realidade nos impõe esta situação. Então intercedamos juntos para que logo, brevemente, rapidamente possamos estar juntos de novo, né? Para Deus nada é impossível. Então o que nós queremos e não podemos deixar de pensar hoje nesta solenidade da anunciação do Senhor. O que estamos celebrando? No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava junto de Deus, nos lembra o prólogo do Evangelho de São João. Mas o Evangelho de hoje também nos lembra, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós estamos contemplando, vivendo, celebrando, professando a nossa fé nessa kenosis de Deus que vem fazer parte da nossa vida, da nossa história. Estamos celebrando esse momento, fazendo memória desse momento em que Deus entra no mundo, no nosso mundo. Estamos fazendo memória, professando nossa fé nessa maravilhosa realidade de amor. Deus que não quis permanecer distante de nós, mas perto de cada um de nós. Então, a encarnação, o Verbo se faz carne, ele habita no meio de nós, ele está no meio de nós justamente porque ele é o Emanuel. Também precisamos nos lembrar que com isso, estamos celebrando a possibilidade da nossa divinização. O Verbo se fez carne, Jesus tomou a nossa natureza humana, para que nós pudéssemos participar da divindade, para que nós também pudéssemos retornar a Deus, para que nós pudéssemos tomar o nosso lugar em Deus. Então a encarnação abre para nós um espaço no seio da Trindade. Tem um lugar na Trindade, para mim, para você, para nós, em Jesus, que assumiu aquilo que somos, para sermos aquilo que Ele é. Ele continua sendo Deus, nós continuamos sendo criaturas, mas podemos nele nos tornarmos filhos, e vivermos na condição de filhos, não de qualquer jeito, não de qualquer modo. Tudo isso para que sejamos e vivamos como filhos. É isso que Deus quer, é isso que Deus deseja, aquilo que Deus oferece para nós na encarnação de Jesus. Para que tudo isso acontecesse, lembremos, a personagem, a protagonista dessa cena do Evangelho de Lucas é a Virgem Maria. A mulher humilde e simples que soube dizer sim para Deus. Tudo pôde acontecer, tudo aconteceu a partir de um sim repleto de liberdade de uma mulher igualzinha a nós, exceto no pecado. Era imaculada. Ela foi preparada para esse momento. Deus privou a Virgem Maria de toda a marca, toda a mancha do pecado. Ela foi concebida sem pecado, em previsão dos méritos de Cristo, porque Deus a escolheu para ser a morada do Altíssimo. Deus preparou para si uma morada, aonde? No ventre de Maria. Então Deus a fez toda santa, imaculada, mas ela continuou sendo humana como eu e como você. Ela continuou sendo dona de suas faculdades, como eu e como você. E ela continuou livre na sua liberdade, como eu e como você, para, diante de Deus, ser capaz de dizer sim, livremente. Então ela abriu mão de tudo que ela tinha, de tudo que ela era, dos seus projetos, para aceitar e acolher na sua vida o projeto de Deus. Ela soube aceitar o convite de Deus para participar de uma obra de salvação. Deus, para salvar a humanidade, se serviu do sim generoso da Virgem Maria. Então lembremos que Deus, neste tempo, nesse momento,
também está esperando o nosso sim, generoso, comprometido, né? Que a palavra se faça carne na nossa carne, que a palavra se encarne na nossa vida para nos vivificar, para a gente entender o que significa realmente viver. Lembrando que nesse momento de pandemia, nós precisamos sim manter distância, mas não podemos nos isolar, não podemos deixar de viver, não podemos deixar de amar, não podemos nos esconder, seria impossível fazer isso, iríamos contra a nossa natureza, nos adoece, né? O isolamento adoece, nós não podemos perder a capacidade de nos relacionarmos com cuidado, com atenção, mantendo uma certa distância para que ninguém fique doente por causa de nós, mas nunca nos isolando, nunca nos afastando, nos fechando, né? Nos trancando. Não podemos, isso iria contra a nossa natureza, que é viver. Essa sim seria a grande morte, e essa seria a grande destruição causada pela pandemia. Além daquelas 300 mil vítimas que nós temos no nosso país, seríamos todos vítimas, né? Nos trancando e morrendo, sem vivermos e sem fazermos a vontade de Deus. E eu quero concluir trazendo aqui, nesta festa da Anunciação, o pensamento de toda a escola franciscana, principalmente a beleza do pensamento teológico de Giovanni Duns Scoto. Qual seria o verdadeiro motivo da encarnação? Nós reduziríamos demais a encarnação se nós pensássemos na encarnação apenas olhando para a cruz. Então nós iríamos reduzir a beleza da encarnação dizendo assim: Jesus encarnou para morrer na cruz e nos redimir do pecado. Isso seria reduzir. Giovanni Duns Scoto nos ajuda, e toda a escola franciscana nos ajuda a dar um passo além. Ele se encarnou, mas para nos salvar, para levar à plenitude tudo que Deus fez. Então isso nos faz chegar a uma conclusão teológica muito importante, e às vezes difícil de ser compreendida, porque a gente reduziu, a gente entende a encarnação pensando na morte de cruz, que já é uma grande dificuldade, a gente sair da cruz e ir para a ressurreição, já é uma dificuldade nossa, a gente para na cruz, a gente tem a dificuldade de se jogar na ressurreição, porque a gente se associa mais facilmente àquilo que está acontecendo ali, né? A dor muito próxima de cada um de nós. Nós ainda não mergulhamos na ressurreição, né? A gente vai mergulhar na ressurreição quando Deus nos chamar e a nossa vida humana terminar, e a gente então a gente vai atravessar os umbrais da morte para entrar na eternidade. Aí a gente fala disso, o povo desespera, porque a gente precisa pensar na morte para entrar na ressurreição. Então nós chegamos a uma conclusão, abrindo a perspectiva da encarnação. Mesmo que o homem não pecasse, que o homem não tivesse pecado, Jesus iria ou não iria se encarnar? Sim, ele iria se encarnar, porque a missão da encarnação é levar à plenitude tudo que Deus fez, as maravilhas da criação, aperfeiçoar, completar tudo o que Deus fez. E Deus viu que tudo era bom, e essa bondade foi germinando, crescendo, para que num determinado momento Cristo levasse tudo e leve ainda tudo no seu retorno, na sua parousia, a glória perfeita, a perfeição. Então celebrar hoje a encarnação é lembrar que nós estamos em processo de crescimento, estamos em processo de conhecimento, estamos em processo de envolvimento com Deus na pessoa de Jesus. Então isso quer dizer que também na nossa vida a encarnação repercute, porque nós precisamos no Cristo nos lembrar que Ele também quer nos levar à perfeição. Quantas coisas ainda
Ele precisa aperfeiçoar na nossa vida. E Ele vai fazer isso enquanto rezamos, enquanto participamos da Eucaristia, enquanto nos dedicamos à meditação da palavra, enquanto nós nos amamos, enquanto nós realizamos a caridade, enquanto nós nos congregamos como igreja e formamos comunidade, enquanto nos lembramos das pessoas todas que estão sofrendo, enquanto nos sensibilizamos pelo sofrimento dos outros, em todos esses, enquanto sepultamos os mortos, enquanto estamos ali, dando apoio para as pessoas que estão sofrendo a dor da separação, em todos esses momentos, Deus também quer nos levar ao nosso aperfeiçoamento, para quando nós estivermos diante dEle, Ele olhando para nós e lembrando tudo de bom que tem em cada um de nós, Ele se admire da obra que Ele fez, e Ele olhando para mim e olhando para cada um de vocês, Ele possa de novo se admirar e dizer: tudo é bom, todas as coisas são boas. Que maravilha vai ser esse dia, quando nós estivermos diante dEle, aperfeiçoados em Cristo, a ponto de Ele olhar de novo para nós, reconhecer o que tem de bom, porque Ele só vai nos enxergar a partir das coisas boas que temos. Deus não vê o mal, Deus não enxerga o que é mal, Ele só enxerga, Ele só vê o que é bom. Então a gente precisa se esforçar para ser bom, senão Ele não vai enxergar a gente. E que bom, a hora que estivermos diante dEle, na perfeição da glória, e Ele poder reconhecer em nós a sua imagem e semelhança, e Ele poder exclamar de novo: tudo que eu fiz bem feito, tudo é bom, Ele é bom, ela é boa, somos bons, porque Deus permanece no nosso coração. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis quas hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, ucidine ficiamur promissionibus Christi. Amen.